Oi, oi, gente! Estamos de volta hoje para nossa segunda live de aquecimento do mini curso. Um mini curso 100% novo, reformulado para a nova jornada da fermentação natural. Então, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Quero saber, enquanto o pessoal vai entrando, quero saber de onde vocês estão falando, se participaram da live ontem ou não. Vão me contando aqui que eu quero saber. Contem-me, não me escondam nada. Sejam todos bem-vindos, boa tarde, boa noite. Hoje aqui deu uma esfriada, galera. Não tá muito com cara de verão, não. E por aí, me contem como está. Cadê o povo para conversar comigo? Vamos entrando. Aguardando a galera entrar. Boa noite, Santos, São Paulo. Yara, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos entrando. Viu? Quero saber de onde vocês estão falando e se vocês participaram da nossa aula ontem. Sim ou não? Respondam aqui pra mim. Boa noite, Maria. Boa noite, galera que tá entrando. Benedito Novo. Ah, já patinei aí em Benedito Novo. Janete, boa noite. Aqui está um forno. Ah, pelo menos tá com cara de verão, porque aqui, Jesus, zero cara de verão. Sussu, boa tarde. Célia, boa noite. Manu, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz. Hoje nós estamos aqui na nossa segunda live de aquecimento para a minissérie. A minha minissérie que tá super reformulada, novinha. A gente vai aprender nessa minissérie o fermento natural do zero. Vamos aprender um pão 100% integral, uma focaccia, tudo isso na minissérie que começa no dia 10, certo? E aí, para vocês chegarem bem bonitos lá no dia 10, sabendo como é o que é a fermentação natural, qual que é o benefício, para que fazer, a gente vai ter essas lives de aquecimento, certo? Então, boa tarde, sejam bem-vindos. Vão colocando aqui para mim quem participou da live de ontem para eu saber se vocês estão acompanhando. E quem não participou, se estiver inscrito no mini curso, você vai receber lá no grupo do WhatsApp o link dessas lives que estão acontecendo. E aí a gente tem posto lá para o pessoal assistir, certo? Então vamos ver aqui. Quem falou que veio, ó, participei, foi ótimo. Ai, que legal, Ali. A Janete tá em Meia Praia. A Marli, boa noite. O Roger, o Rodrigo. Petrolina. Ai, que legal, que delícia, deve estar calor aí. Vitória, muita chuva. A Sandra tá falando, a Fabiana. A Denise, ontem não pude participar. Boa noite, Barra do Garça, Mato Grosso. Deve estar calorzão aí, né? Boa tarde. Oi, Beth, saudades. Boa noite. Boa noite, então, pessoal. Então, hoje aqui deu uma esfriadinha. Tá bem estranho pra ser verão, mas tudo bem. Tá um chuvisco chato. Mas vamos ao que interessa. Eu quero saber se vocês já assistiram a live de ontem. A live de ontem, o que eu falei sobre? Eu falei sobre a verdade sobre o pão. Se ele realmente é vilão, se ele faz mal, se ele engorda, não engorda. Expliquei sobre os grupos nutricionais. Então, a gente falou sobre carboidrato, proteína, gordura. E tudo isso porque, para quem é novo e está começando o dia aqui hoje, né, participar, eu sou formada em gastronomia e nutrição, então eu posso falar com propriedade sobre essa parte. E
Trabalho nessa área de fermentação natural já há bastante tempo. Tive algumas experiências dentro da gastronomia com o Claude Troagot, que é aquele chefe famoso do GNT. Fui para a França, participei do Que Seja Doce, ganhei o troféu. Então, bastante coisa que eu já fiz na área da gastronomia. Mas quando eu retornei da França, que eu trabalhei lá no restaurante 3 estrelas Michelin, quando eu consumia, eu voltei com uma gastrite nervosa que me atacava de um jeito. E aí eu comecei a perceber que quando eu consumia pães industrializados, piorava. Meu Deus, piorava demais. E aí, como uma boa Nutri-Chef, né, a gente não quer parar de consumir as coisas. Então eu fui em busca para ver qual que poderia ser a minha solução, porque eu sempre comi pão. Minha avó fazia pão, meu pai fazia pizza, a gente fazia pizza no forno a lenha juntos. Então não fazia sentido algum parar de consumir a farinha de trigo. Sou uma verdadeira italiana com cidadania, tudo, então não passou pela minha cabeça parar de consumir, mas passou pela minha cabeça melhorar a qualidade nutricional da minha alimentação. E foi aonde eu descobri melhor e comecei a estudar mais sobre a fermentação natural. Então isso já faz mais de 5 anos. O monstrinho, como eu chamo carinhosamente, está de aniversário já fez 5 anos. É o fermento natural, né? E ele é um baby monstrinho. Por quê? Porque na Europa a gente tem fermentos que passam de geração para geração. Então tem fermentos que tem 70, 80, 90 anos. A pessoa se vai e o fermento fica. Então é algo que se a gente souber cuidar bem, e quando a gente pega o jeito, só vai, só alegria. Então essa é um pouquinho da minha história. E nós estamos aqui hoje porque eu estou lançando a minha nova minissérie online, gratuita. Tem a opção gratuita e nessa vez a gente lançou a opção VIP. O que seria essa opção VIP, né? A opção VIP ela tem uma taxinha bem modesta de R$29. E por você estar no grupo VIP, se você adquirir, você recebe a apostila para você já ir comprando os ingredientes, se preparar, ler o modo de preparo. E você ganha mais 7 dias para assistir a minissérie. Então você fica com mais tempo de minissérie e tem um material de apoio antes. E para quem continuar no gratuito, não tem problema nenhum, só que você vai receber a lista de ingredientes, tudo na hora da aula. Então não dá para se preparar antes junto comigo, certo? E também é só 7 dias daí. Começa dia 10, dia 14 e aí depois dia 15, depois já encerra e aí acabou para quem é do acesso gratuito, certo? Então essa minissérie ela tá super especial porque eu vou ensinar o fermento natural do zero, um pão 100% integral e uma focaccia deliciosa. Sério, a focaccia é o que eu mais gosto, porque até postei um vídeo aqui que tem a foca cookies. Então a focaccia você pode fazer doce, pode fazer salgada, é super versátil. E o pão 100% integral vai ter bastante fibra, né? Então ajuda bastante na nossa alimentação também. Então é isso, introduzidos aqui para quem caiu de paraquedas hoje, é isso que está rolando. Se você não se inscreveu ainda, digita aqui eu quero, que a gente já manda o link para você não perder essa oportunidade. E se você souber de mais pessoas que querem participar e aprender mais de uma forma descomplicada a arte da fermentação natural, clica aqui no botãozinho de compartilhar e divulga aí pro pessoal, certo? Então vamos lá, deixa eu ver o que o povo respondeu aqui, que eu começo a falar e aí eu me perco nas coisas. A pessoa se vai e o fermento fica de herança. Sim, quem disse que a gente não deixa herança, né? Nem que seja um fermentinho. Eu gosto de pães, eu também tenho gastrite, ainda bem que vi seu vídeo de pão caseiro. Que legal, seja bem-vinda. Sara, boa noite. Então, a minha gastrite, ela foi 100% tratada, graças a Deus. E não foi com os óleos da vida, né? Foi 100% com a alimentação. Aqui perguntaram se a apostila é só dia 10. A apostila já tá liberada lá, tá? Dentro da plataforma, você vai ter a parte da apostila, daí tem 2 itens. Um item de apostila é o que a gente conta do que vai acontecer nessa semana.
E no outro item é onde está a apostila. Se você não conseguir acessar, não encontrar, é só avisar pra gente, que daí eu peço pro suporte entrar, ajudar vocês. E as aulas da minissérie aí vai ser liberada junto, tá? No dia 10. Daí sim, mas a apostila já tá liberada antes. Vamos lá. Esse vídeo vai ficar salvo no Instagram. A gente tem deixado salvo até a meia-noite. Aí, se o Matheus tocar no coração dele, ele libera pra eu deixar mais tempo e aí fica no meu Instagram. Então, aqui nessa parte eu mando muito. Então, eu quero, o pessoal mandou boa noite. Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, ontem eu falei sobre os pães, né? Por que ele virou vilão? Até trouxe uma comparação com a moda, que é bem legal, que eu acho que é uma forma mais fácil de a gente entender. E também comparei a qualidade das farinhas, né? Então, muita gente chega aqui achando que por ser um pão saudável, de fermentação natural, eu vou estar trabalhando com sem glúten, né? Então, muita gente chega e fala, saudável, mas com farinha de trigo. E eu gosto muito de explicar, né, o que é uma pessoa saudável, uma vida saudável, né? Não é restrição, não é cortar ingredientes, não é você parar de consumir pão e se entupir de tapioca, não é você comer miojo e não comer pão, não é você se entochar de bacon e acusar o pobre pão. Então é tudo um combo, né? A gente precisa ter um combo de, até postei aqui, 21 dias, que tal em vez de você começar a excluir coisas, você não adiciona coisas em 21 dias, né? Então tomar mais água, fazer atividade física, comer mais fruta, encher menos o saco da vida das pessoas, né? Porque, meu Deus, tem cada gente aí que... Jesus Cristo. Então, mais carinho, mais amor consigo, com o próximo. Isso já traz mais saúde pra gente. E a gente não precisa cortar o nosso pão pra ter saúde. Eu mesmo como pão todos os dias. Todo dia tenho um pãozinho na minha dieta. Mas ele é encaixado para que isso seja possível, né? Então, como eu falei, ele tá no meio do grupo dos carboidratos. Então, em uma parte do meu dia, o carboidrato que eu consumo vai ser o pão, certo? Então, se você não é celíaco, não tem problema algum você consumir pão. Qual que é o problema principal de quem está sofrendo ou de quem acha que o pão engorda, né? Ou, como pão eu me sinto mal. Então, esses famosos panizados aí, né, que a gente tem visto no mercado. Nem o fungo quer comer. Até eu tenho um aqui que eu ia mostrar pra vocês, deixei lá no cantinho, depois eu pego. Esse ali tá desde a minha aula do curso de gastronomia da minha turma, que eu levei pra eles fazerem um teste de degustação à cega, pra ver se eles identificam se é pão caseiro ou um pão industrial. E, gente, se você parar para fazer esse teste, você vai ver que é super fácil de identificar. Porque quando você cheira o pão, você já cai para trás, com o cheiro de conservante que esses pães têm. Depois a textura. Então, são vários fatores que a gente consegue identificar. Mas o que eu quero é que esse pão, ele tá aqui desde outubro, tá? Desde outubro. É janeiro. E ele continua macio e sem fungos. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que em janeiro do ano passado eu comprei um para fazer gravação de conteúdo aqui. E esse ele durou 11 meses, sem nenhum fungo. E aí você acha que isso é maravilhoso, porque o pão não estraga? Sim, né? Mas nem o micro-organismo que se alimenta disso quer comer. E você tá aí comendo. Então é óbvio, né, que não é algo natural, é um alimento ultraprocessado. Por mais que eles coloquem na embalagem hoje em dia fermentação natural, a gente precisa entender o que é fermentação natural para não cair nesse golpe aí que tá rolando nesses produtos, porque hoje em dia tem até bolacha torrada de fermentação natural, né? E quem faz fermentação natural sabe o quão trabalhoso isso é e sabe o quão difícil é fazer um processo desse nível industrial ser fermentação natural. Então vamos lá, eu quero saber de vocês se vocês sabem o que é, afinal, o que é a fermentação natural, né?
O que você entende por fermentação natural? Alguém quer se manifestar aqui? Então, muita gente chega e não sabe nem do que a gente está falando, né? Então, quando a gente fala em fermentação natural, é o tipo do fermento que a gente vai utilizar. Então, ele é um fermento que a gente começa ele de uma forma que a gente chama de selvagem. Então, ele não é separado pela indústria, a gente não compra ele pronto, a gente faz ele. E do que ele é feito? Ele é feito de água e farinha e a gente pode colocar um starter, que seria no caso ali da apostila. Quem já conseguiu baixar a apostila viu que eu gosto de usar mel, né? Então ele não tem nenhum tipo de aditivo, conservante, ele não é concentrado em uma única cepa, ele é um alimento 100% probiótico. É como se a gente fosse consumir uma kombucha, um kefir, é da mesma família de fermentados, certo? Então é por isso que ele é algo natural, bom, né? Então, por que a indústria ela tem conseguido colocar esse monte de produtos como fermentação natural? E por que é diferente o produto que eu faço de fermentação natural para o que a gente vê na indústria? Então vamos refletir sobre isso. E aí depois disso eu vou falar para vocês os benefícios que já vai de encontro com esse assunto. Então deixa eu ver aqui o pessoal que foi falando. Meu fermento foi feito do abacaxi. Legal, também dá. Posso usar melado? Sou vegana. Pode usar qualquer coisa que tenha açúcar. Então às vezes pode até usar o próprio açúcar. Pode usar suco de alguma fruta. Pode usar o mel, melado, caldo de cana, iogurte. Então é porque os micro-organismos eles gostam de açúcar, né? Eles se consomem açúcar para viver. Só que a gente não dá colherada de açúcar, senão eles morrem, né? Então a gente dá a farinha de trigo, que é açúcar, né? Ele é um carboidrato que quando a gente quebra o carboidrato dessa farinha, que é o amido, ele vira açúcar. Então esses micro-organismos vão consumir. Então tem gente que faz sem nada, só farinha e água e dá certo também. Mas eu gosto de utilizar o mel ou algum starter porque ajuda a acelerar esse nosso processo, como o próprio nome já diz, ele dá o start ali, né? Ele dá aquela ajudada. Então, isso é o que a gente conhece como fermento selvagem e bruto. E aí, o que acontece hoje na indústria, né? Eles pegam esse fermento natural, né? E vocês podem até ver os fermentos naturais, tem marcas vendendo. Você vai ver lá na embalagem que diz Lievito Madre e diz também Saccharomyces cerevisiae. Então, a Saccharomyces cerevisiae é um micro-organismo de qualquer fermento que a gente compra para pão, não o fermento químico, né? O fermento para pão. Então, você vai ver ali um saquinho de fermento Saccharomyces cerevisiae. Então, por que a indústria vende de fermentação natural tem a Saccharomyces cerevisiae junto, né? Para dar aquele up, porque muitas vezes o fermento selvagem ele reage de formas diferentes, ele tem forças diferentes. Então, às vezes o meu aqui que eu fiz, ele é um super monstrinho. O da casa de vocês, ele vai demorar para ser um monstrinho, vai ser um franguinho por enquanto e depois ele vai se desenvolvendo, vai depender do ambiente que ele tá. Então, são muitas variáveis. E aí, eles pegam esse fermento natural, esse Lievito Madre, eles secam e eles fazem as bolinhas igual, eu costumo dizer cocôzinho de traça, porque eu acho que é parecido, mas é aquelas bolinhas redondinhas, e eles transformam então o Lievito Madre exatamente igual a Saccharomyces cerevisiae ou qualquer outro tipo de fermento que a gente vê para comprar aí no mercado. E aí eles usam na quantidade que eles desejarem e na concentração que eles querem, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que o pão, o processo que o pão passa continua o mesmo. E qual que é o problema disso? Que o processo industrial faz a fermentação extremamente rápida, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que numa fermentação extremamente rápida, não sei se vocês já fizeram pão aí na casa de vocês, mas vocês já devem algum dia ter feito e usado aquele sachêzinho e se você utilizar aquela quantidade indica de fermento para a quantidade de farinha, o que vai acontecer?
seu pão ele consegue crescer tipo em 30 minutos, 1 hora, você tem um pão. Tipo, é muito rápido. E aí o que acontece? Aquele pão vai ficar com aquele gosto de fermento, às vezes você vai comer e vai se sentir estufado, e aí as pessoas dizem, né, que continuou fermentando no seu corpo, né? Não é que ele continuou fermentando, até porque o fermento, né, ele morre a partir de uma determinada temperatura. Mas se esse fermento ele não consumiu toda a comidinha que ele tinha para consumir, ele estava em excesso, né? Você vai sentir aquele pão mais pesado, aquele inchaço, porque não houve o tempo de quebra do glúten, não houve o tempo de alimentação do organismo. É uma coisa, certo? E aí é por isso que a gente tem que conversar bastante mesmo sobre isso, porque a principal dúvida que aparece aqui pra mim é: prof, o que é fermentação curta? O que é fermentação longa? Para que fazer fermentação longa? Quantas horas é a fermentação longa? Então, se você já ouviu esses termos e não sabe o que a gente está falando, você está no lugar. Tá travando, né? Pois é, eu tô vendo. Gente, estão me ouvindo? Foi? Acho que agora tá melhor, né? Mudei a rede aqui. Então, estão conseguindo me ouvir, me entender? Curtam aí. Tá dominado. Sim? Beleza. Então, vamos continuar. Então, é sobre isso. Tem que entender essas nomenclaturas que a gente tá falando, pra gente conseguir ter um pão de uma boa qualidade final e saber por que, bendito Deus, por que o meu pão feito em casa é diferente do pão de fermentação natural da marca X que está sendo vendida no mercado, certo? Então isso tudo tem a ver com processo. Tem a ver com fermentação curta, fermentação longa, quantidade de fermento, tipo da farinha, conservantes que são colocados, amaciantes, né, melhoradores de farinha, que nada mais é do que adicionar mais glúten para esse pão conseguir crescer tão rápido e ter estrutura até o final. Então tudo isso é importante vocês saberem. E aí por que então que o benefício da fermentação natural ele vai se dar com o pão que eu faço e não com o pão que a indústria faz? Por conta disso, porque não é só ter o fermento natural dentro do seu pão, certo? É ótimo, já é um passo bom, certo? Numa forma caseira, né? Mas um processo industrial não é isso que vai mudar a qualidade desse pão. O restante do processo vai continuar o mesmo, certo? E é por isso que quando a gente faz em casa e faz com o processo correto, a gente tem benefícios. Então, pessoal que está chegando agora, sejam bem-vindos. A Prof. Fala e nunca mais para de falar. A gente está na nossa segunda live de aquecimento pro mini curso. Deu uma travadinha aqui, mas acho que já voltou agora, me falem. Tá o dia das notificações, daí trava tudo aqui. Lecitina pode ser usado para deixar o pão mais macio sem afetar a qualidade, sendo fermentação natural. Lecitina ela vem da soja, né? Então, supostamente é para ser um produto, entre aspas, não tão industrializado, mas ainda assim vem de um produto que normalmente é transgênico e depende da qualidade, da quantidade que vai ser colocado, certo? Estão conseguindo me ver, me ouvir? Diz que sim. Sim? Não? Ó! Feliz ano novo! Ai. Estão? Por favor, comuniquem-se comigo. Falem que estão me ouvindo. Sim? Sim. Estão entendendo. Uns sim, outros não. Tem de tudo.
Tudo bem, vamos continuar. Aí agora a gente vai entrar então no assunto realmente do benefício do pão de fermentação natural feito em casa. Então, o que eu quero explicar para vocês? Obrigada por quem falou que sim, que estão me ouvindo. O que eu quero explicar para vocês é o seguinte: quais são os principais desconfortos que as pessoas sentem ao comer pão? Gastrite, azia, estufamento da barriga. O que a fermentação natural longa, feita em casa, vai ajudar vocês aí que tem esse desconforto ou que tem alguém na família que sente isso e não é celíaco? A gente tem que pensar o seguinte: a gente tem a farinha de trigo, certo? E no trigo a gente tem o glúten, que é por isso que faz a formação de rede, o nosso pão cresce, fica bonito, maravilhoso. E é por isso que a gente não precisa socar de goma xantana, não precisamos colocar um monte de polvilho, um monte de carboidrato refinado para fazer o pão, como o pessoal lá do sem glúten. Então, o glúten ele é essencial na produção do nosso pão tradicional, certo? E aí, normalmente, quem tem algum tipo de dificuldade de digestão tem problema em relação ao glúten, e é por isso que se virou o vilão. Então, o que acontece quando a gente trabalha com fermentação natural e longa em casa? A gente tem que pensar o seguinte: para pessoas normais, o glúten é assim, ó. Ele vem desse tamanhinho, e aí ele cai aqui no nosso estômago, depois vai para o intestino e ele vai ser quebrado, certo? E vai fazer todo o processo ali da digestão. Para quem não tem nenhum tipo de desconforto, é isso que acontece. Vem, puf, quebra, cai. Maravilhoso, como é feito. Agora, o que vai acontecer? Isso aqui, ó. Você vai ter uma molécula de glúten desse tamanho. Estômago barra intestino, certo? Ele não vai conseguir entrar, né? Porque ele é muito grande. Então, a fermentação natural e longa vai transformar isso aqui, que é uma molécula grande de glúten, para isso aqui, que são já moléculas pequenas e quebradas, certo? Então, isso que vai acontecer com a fermentação natural e longa. Deixa eu ver acontecendo. Mudar o ambiente para ver se vai. Estou aqui agora, vamos ver se vai. Vejam se melhorou. Melhorou? Tá travando demais. Ai. Meu Deus do céu. Que caos. Ah, melhorou. Tá, vamos tentar. Então aí, o que vai acontecer? Travou de vez. Top. Maravilhoso hoje. O que vai acontecer então quando a gente trabalha com fermentação natural? Essa é a minha cara com a dificuldade que eu estou tendo hoje. Muita paciência nessa vida. Vamos ver se vai. Foi? Agora? Diz que sim. Sim? Então vamos lá. Eu vou continuar, tá? Vocês vão me falando aí se dá ou não. E aí, o que acontece? A gente vai quebrar essa molécula do glúten e vai reduzir ela em vários pedacinhos e fica muito mais fácil de ser digerido. Então, para quem tem esse tipo de desconforto, é perfeito. Você vai consumir, vai entrar quebrado e tá resolvido o problema. Agora, o outro benefício que a gente vai ter vai ser principalmente para quem tem problema de diabetes
ou até mesmo para quem gosta de construir o shape aí. O shape tá na moda, né? Você virar maromba, você ter o corpão sarado, definido. E para isso a gente precisa ter carboidratos que eles são de baixa absorção. O que isso quer dizer? Que o índice glicêmico dele vai ser menor, certo? Então, o que a gente fala sobre isso? Em relação ao índice glicêmico, já ouviram essa palavra? Não ouviram? Me contem. Já tiveram contato com pessoas diabéticas que têm medo de consumir pão? Como é que é esse processo? Vocês têm alguém na família que tem diabetes? Muita gente que chega aqui e diz que a diabético não pode comer pão, ou que diabético não pode comer pão com glúten, daí procuro sem glúten, aí eu quero morrer. Porque o sem glúten é pior do que o com glúten, porque ele a gente trabalha com a fermentação natural e longa, o que a gente consegue? A gente consegue reduzir esse índice glicêmico. Então, vamos pensar que o índice glicêmico do pão é alto, né? Quando a gente come, se a gente comer ele só com uma manteiga, ele dá aquele pico e depois ele baixa, né? Agora, se a gente pensar num pão de fermentação natural e longa, a gente consegue reduzir ele de média até para baixa índice glicêmico. Então, tipo, é muito. Ai, tá travando. Jesus Cristo, vamos mudar. Estou tentando. Eu não sei o que aconteceu hoje. Deixa eu ver aqui. Travou, beleza. Sim, já o meu marido é diabético, muita gente que conhece. Seja bem-vinda, Ellie. Como que a gente consegue a apostila? Comprando o grupo VIP, certo? Lá no linkzinho do... Gente, tem que estar muito legal. Eu queria muito falar com vocês hoje. Ai, minha última tentativa. Oi, gente. Se eu desligar e entrar novamente, vocês me seguem. Vem de novo pra cá. Ai, eu tô tentando, ó. Eu acho que agora deu uma destravada. Mas me falem. Matheus, se puder me dar uma luz aí do que eu faço, me avise. Que daí eu tento. Eu já saí da rede do Wi-Fi, já entrei na 5G, já fiz de tudo. Então tá, então eu vou sair e vou entrar de novo, galera. Beijos. Gente, tô esperando os humilhados serem exaltados. Ai, vamos ver se vai agora, vamos ver. Sejam bem-vindos. Vou continuar a nossa live, que estava muito travada. Espero que agora vocês consigam me ouvir. Me dão um sinal aí se tá tudo certo, se tá melhor. Estou tentando, galera. Mas é que eu não sei se é o tempo que deixou tudo instável aqui. Mas a gente tá esperando a exaltação, né? Que a humilhação já aconteceu. Mas é isso. Então, vou esperar vocês entrarem novamente. Enquanto isso, eu vou recapitular a parte da quebra do glúten, certo? Então, o primeiro benefício
é a quebra do glúten, né? Que a molécula vai ser uma molécula grande e ela vai ser quebrada em partes menorzinhas e aí fica mais fácil de ser absorvido. Ai, que bom que tá indo. Agora vai. E aí, agora eu vou falar para vocês sobre o benefício do índice glicêmico, certo? O pessoal que perguntou sobre a apostila, nessa vez a minissérie, a gente dividiu ela em grupo gratuito, onde não tem apostila, e o grupo com uma taxinha ali de camarada de R$29 para ter acesso à apostila. Na apostila vocês já conseguem acessar agora, é via Hotmart, e já conseguem se preparar com os ingredientes, com as coisas que vocês precisam para estar começando a nossa aula no dia 10 da minissérie, certo? Então, se você não se inscreveu ainda no minicurso ou quer se inscrever no grupo VIP, escreve aqui "eu quero", que a gente manda o link para vocês pelo direct, beleza? Então, obrigada por estarem voltando à nossa live. Desculpa aí o desconforto. É muito chato, né? Ver um negócio travando, dá uma agonia. Mas, enfim, acho que agora foi. Espero que esteja melhor aí pra vocês. Pra mim, aparentemente, tá fluindo mais. Então, esperando só mais pessoas restantes entrar e aí a gente já segue. Então, a gente já falou sobre o que é o fermento natural, né? Amanhã a gente vai falar vai ter uma live super especial, que eu vou falar com vocês sobre diferenças dos fermentos, fermentação curta, fermentação longa e fermentação extremamente curta, certo? Então amanhã a gente vai entrar mais nesse assunto. Agora o que vocês precisam entender é sobre os benefícios da fermentação natural, que é o nosso tema da live de hoje, que glória a Deus vamos conseguir terminar. Então, o último e melhor benefício vai ser a redução do índice glicêmico. Então, muita gente falou aqui pra mim que sim, que conhece pessoas diabéticas, que tem gente na família que já ouviu sobre o índice glicêmico. Então, quando eu falei ontem sobre o grupo de carboidrato, eu expliquei para vocês também o porquê que a gente deve consumir carboidrato, porque ele é o que dá mais energia. Segundo a OMS, a nossa dieta ela tem que ser de 45% a 75% de carboidrato, e dentro dessa porcentagem a gente tem que variar os nossos carboidratos. Então, o que são carboidratos? São as frutas, os pães, as massas, as batatas, tubérculos, enfim, tudo isso são carboidratos. A gente tem carboidratos que são mais complexos, e não são porque eles fazem terapia, são porque eles demoram mais para ser quebrados no nosso organismo. E isso faz com que esse açúcar que ele tem seja mais lentamente liberado no nosso organismo, ou seja, isso é positivo. Quer dizer que você vai ficar com menos fome por mais tempo. Como vai demorar para ser digerido, absorvido, quer dizer que você vai ter uma linha maior de saciedade. Então, quando a gente consome, exemplo, um pão francês, o meu aluno que tem diabetes, ele é diabético insulino dependente, e a gente fez o teste com ele. Então, ele mesmo falou pra mim ali na hora do curso, né? Olha, quando eu consumo um pão francês, a minha glicemia, ela passa de 200. Então, gente, é muito, tá? Passar de 200. Então, passa de 200. E aí, na aula, no curso, ele consumiu o pão de fermentação natural e longa, produzido de forma caseira, não industrial, por conta do processo, que é diferente, não vai ter o mesmo benefício. E ele falou que ele tirou ali a glicose na hora e tinha subido para 140. Então, teve uma redução enorme. Então, aquilo que a gente encontra nos artigos, aquilo que eu trago aqui para vocês, é realmente verdade, né? Então, é legal que a gente conseguiu constatar pela glicemia dele isso que eu já explico há mais tempo para vocês. Então, o que isso quer dizer? Que o pão francês, ele deu um alto pico de glicose ali no corpo dele. O pão de fermentação natural deu de médio para baixo, certo? Isso quer dizer que ele vai ter uma digestão mais lenta
e que vai ser melhor para a saúde. Porque o que é o problema do pico de glicemia muito alto? Quer dizer que o nosso corpo tem que produzir muita insulina e aí, para conseguir quebrar esse açúcar e colocar ele para dentro do nosso sangue, e também quer dizer que do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ter um looping de fome. Você já comeu uma vez pão francês, só tipo pão e manteiga? E daí passou 1, 2 horas, você tava com um buraco no estômago, tipo, meu Deus, que fome, parece que não comeu nada. É por causa disso, porque é esse pico de glicemia que dá, quando ele cai, ele dá essa sensação de muita fome. Então, quando a gente faz o pão de fermentação natural e longa, por ter essa fermentação mais lenta, a gente consegue ter ele mais parecido com um carboidrato do estilo batata doce, batata baroa, essas batatas e carboidratos que têm uma digestão mais lenta e que é melhor para nossa saúde, certo? Agora, se você é diabético ou seu familiar que tem diabetes pode consumir pão, pode. A quantidade, aí não sou eu que vou dizer para vocês, porque eu sou nutricionista, mas cada caso é cada caso, certo? Então depende do tamanho da pessoa, da estatura, da prática de atividade física, do sedentarismo. Então dá para incluir o pão na dieta, neste caso, mas com acompanhamento nutricional sempre, até porque a pessoa já está com diabetes, ela precisa ter acompanhamento, né? Então, por favor, procurem profissionais para falar sobre. Mas vocês vão ver que realmente é um benefício incrível que a fermentação natural e longa faz. Então é por isso que muitos nutricionistas têm indicado pão de fermentação natural. E aí vem o abençoado do paciente e compra o pão de fermentação natural lá da prateleira do supermercado, né? Aí não adianta pra nada, né, galera? Porque não mudou nada daí. Você só tá pagando mais caro por um produto igual, de conservantes, igual de processo, igual de tudo. Então, não vale a pena comprar esse tipo de produto. Vale a pena você fazer, ou então você comprar em casas especializadas em fermentação natural. Mas aí, qual que é o problema, né? Dependendo do local que você mora, tipo São Paulo, um pão tá 40, 50 reais. Né, um pão de fermentação natural. Sendo que se você fizer em casa, você não vai gastar nem 3, 4 reais, que é o custo da farinha de trigo mais sal e água e o fermento, né? Então é uma redução que você vai ter aí no custo da sua rotina alimentar, certo? Então eu quero ver o que vocês falaram aqui pra mim, se conseguiram me entender agora, glória a Deus, espero que sim. Meu fermento de fermentação natural sem glúten nunca deu certo. Eu não trabalho com sem glúten, tá? Mas o meu, uma vez eu testei e já deu certo. Mas não é o foco aqui. Então, muita gente chega achando que o meu pão é de fermentação natural sem glúten, mas não é. É com glúten, só que o glúten, ele é quebrado por esse processo de fermentação longa. Não quer dizer que este pão não contenha glúten, né? Então, celíacos, favor, não comer. Mas se a pessoa só está consumindo esse tipo de produto para uma melhora da qualidade de vida, aí sim, super funciona. Outra coisa que chegam aqui sempre falando é do sem glúten, da farinha de arroz, que eu já expliquei o porquê que ela está na moda, porque, né, tá no momento dela, do auge dela. Eu fiz um curso sobre fermentação natural, mas até isso não deu certo. Pô, Maria, vamos... Eu fiz um curso sobre fermentação natural, mas até hoje esse fermento não deu certo. Vamos resolver isso? Vamos resolver isso na nossa minissérie, né? Não podemos seguir assim. Suas explicações foram bem claras. Ai, que bom, agora dá pra entender. Que maravilha. Também gostaria de fazer esse fermento dar certo. Então, vocês estão no lugar certo, tá? Por quê? Porque nesses próximos dias eu vou continuar falando mais com vocês sobre fermentação natural, fermentação curta, fermentação longa. Vamos falar sobre os principais erros na produção do seu fermento natural. E dia 10, aí sim, a gente vai começar a fazer o nosso fermento natural na minissérie, certo?
A minissérie, ela começa dia 10, a gente vai liberar a aula às 8 horas da noite. Se você não está inscrito na minissérie ainda, já corre se inscrever, digita aqui eu quero, que a gente manda o link. Se você quer ter acesso à apostila para se programar antes, escreve aqui também eu quero, que no mesmo link você pode escolher em se inscrever gratuitamente ou em pagar a taxinha de R$29 para ter acesso à apostila antes e poder ter todo o processo já anotado, o modo de preparo, os ingredientes, tudo. Quem estiver no grupo gratuito vai receber a lista dos ingredientes no dia e no horário da aula e não vai ter modo de preparo e explicações escritas, certo? Então aproveitem, essa minissérie ela tá novinha, em folha, a gente fez ela do zero, gravamos tudo, conteúdos especiais, novos, com pão 100% integral, super fofinho, que gente, é difícil, né? Tem cada pão por aí, e sem adicionar melhorador de glúten, sem adicionar porcaria no pão integral, né? Porque tem muitos nutricionistas que não indicam pão integral, principalmente o industrial, porque por ser um pão mais difícil de acertar, a indústria coloca mais porcaria arada para esse pão se desenvolver, né? No caso aqui do nosso pão, que é 100% caseiro, vocês vão ver que ele é incrível, maravilhoso. E a gente também tem a focaccia, que ela vai ser bem versátil. Você pode fazer a focaccia tanto doce quanto salgada, certo? Então, fiquem ligados, se inscrevam. Todos os dias teremos live aqui, pela glória do Senhor. Vai ser melhor do que hoje a transmissão. No final agora deu certo, amanhã já vamos começar direto neste formato. Muito obrigada pela presença de vocês. Quero saber se vocês ficaram com alguma dúvida sobre os benefícios, sobre alguma dúvida sobre o pão de fermentação natural com glúten, sem glúten, o que é... Enfim, qual é a dúvida de vocês? Eu vi que teve uma dúvida aqui, que é: meus pães estão fazendo sucesso, principalmente os de grãos. Esse é maravilhoso, né, Nara? Esse é o da antiga minissérie e era o que mais fazia sucesso. Quem, né, não assistiu a outra minissérie vai ter a chance de ter acesso a esses outros pães num passo aí pra frente. Uma pergunta: o levain sem glúten dá certo em receitas de farinha de trigo? Dá sim, tá? Ele vai ter a função ali dos micro-organismos, mas ele vai trazer um sabor diferente. Então é melhor trabalhar com o fermento já tradicional, né? Vamos ver se tem mais alguma dúvida. Adorei a live, eu sempre faço com fermentação longa. A Nara é muito dedicada, minha aluna do Bom Pão Dia, 100% do online. Tenho muito orgulho do resultado que ela tem. Vamos aprender o pão de grãos? Não, vocês vão aprender o pão 100% integral e a focaccia. A focaccia, a focaccia é o meu carro-chefe, eu amo ela. Até falei pro Matheus, tá ficando louco de colocar a focaccia aí na minissérie, mas a gente quer entregar o melhor pra vocês. Façam o curso, a Chefe Catarina é a melhor de todas. A Di, lá de Joaçaba, levei uma carga de farinha pra ela, minha aluna querida. Então é isso, povo. A live de hoje acabou, se vocês não têm nenhuma dúvida, por hoje é só. Se quiserem acessar a minissérie, é só colocar aqui embaixo eu quero, que a gente envia para vocês se inscreverem. E amanhã, nesse mesmo horário, faremos a nossa próxima live. Teremos aula de pão sem glúten? Não, tá? Eu não trabalho com pão sem glúten, eu trabalho com farinha de trigo e todas as principais técnicas e formas de fazer para você ter o melhor pão com redução de índice glicêmico, com fibras e com quebra de glúten. Então, eu que tinha gastrite, desconforto, vários alunos meus tinham problemas que achavam que era o glúten. Você vai ver que realmente, se você não tiver doença celíaca, vai se resolver, certo? Vai ficar a live para assistir? Vai ficar até meia-noite, eu acho, senão até mais tempo se eu convencer aí o pessoal do suporte.
Perguntaram qual farinha que eu uso a Venturelli. Comprei a alma italiana, fez toda a diferença na pizza. Fez, né, Kelly? Eu amo a alma italiana pra pizza, ela é incrível. Pra outros pães também, mas pra pizza eu me acertei super com a alma italiana. Mas eu uso normalmente a Venturelli, puríssima. E pra integral também a Venturelli, porque tem umas integrais no mercado que deixam um sabor residual muito forte, não fica legal. Melhor farinha Venturelli. Queria fazer um panetone. O panetone vai ter no próximo passo, que é o Bom Pão Dia. Então, mais pra frente eu vou estar falando pra vocês sobre o Bom Pão Dia. Lá tem mais de 20 tipos de pães, uma infinidade de conteúdos, mas ainda não estamos no momento de falar sobre isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença, pela paciência. Espero ver vocês amanhã novamente. Um beijo e até amanhã. Boa noite.